Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um curso do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos inclusive entrando no nosso módulo 2, é verdade. Tivemos aí o nosso primeiro módulo com aulas bastante especiais e agora caminhando para o módulo 2. E você que ainda não viu o primeiro módulo, não tem problema, tá bom? Você pode iniciar aqui conosco e depois voltar lá nas primeiras aulas, não tem problema, você vai só crescer em conhecimento, tá bom? Então pode começar aqui conosco, depois você vai voltando lá, tudo bem? E esse módulo 2 ele tem a ver com as profecias cronológicas e conceitos bíblicos. Essas profecias cronológicas, elas vão tratar de um período de tempo. Imagine uma linha profética. Vamos colocar assim, linha profética. Imagine uma linha que tem um tempo, né? Esse tempo ele vai sendo cumprido conforme é descrito na palavra de Deus. E é isso que vamos trazer nesses estudos, tá bom? E o maior período, inclusive a primeira aula de hoje vai falar sobre isso, é das 2.300 tardes e manhãs. Tá aí o tema de hoje. Que 2.300 tardes e manhãs é essa, por exemplo? Nós vamos entender, tá bom? E aí ele vai se cumprindo, a gente vai ver na história, na verdade, como até se cumpriu e o que isso tem a ver com nós nos dias de hoje, tá bom? Outro detalhe, vamos falar sobre os conceitos bíblicos que Deus nos traz, né? Através das profecias, ele também traz aí conceitos, verdades profundas para a nossa vida, para a gente começar a praticá-las, para a gente estar no caminho aí certo, trilhando a jornada rumo aos céus, tá bom? Então, você que está aqui conosco, estou muito feliz pela sua presença, sua companhia. Pode participar com a gente nos comentários, pode participar com a gente nas dúvidas, tirando as dúvidas. Fique à vontade, tá bem? Fique à vontade para convidar pessoas para estar aqui com a gente, tá bom? É muito importante o máximo número possível de pessoas que puder participar com a gente, vai ser uma bênção, tá bom? E você que já tem um certo conhecimento na área, é sempre bom você estar aqui com a gente também, nos ajudando aí com comentários, com informações aí importantes para o nosso crescimento, tá bom? Então, todos estão muito bem-vindos. Deus seja louvado por isso. Então, vamos começar com uma oração? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que temos de abrir tua palavra. Louvado seja o teu nome. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, venha ficar com cada um de nós. Também o Senhor, pedimos que o Senhor possa ser com cada um em relação às dificuldades que passamos, às, às situações que ocorrem a nós. Senhor, pedimos que o Senhor nos guarde e nos ajude. E nos dê sabedoria, Senhor, para tomar as decisões certas. Obrigado por tudo, abençoa-nos neste estudo, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá para o nosso estudo? Está aí com a sua Bíblia? Pegue sua Bíblia, suas anotações, marque tudo, ideias que você possa ter, perguntas, tá bom? E assim a gente vai participando. Você viu aí que estamos no novo formato no curso. Louvo a Deus por isso, que a cada tempo que passa ele vai dando mais sabedoria, mais entendimento de como realizar as atividades. E aqui temos esse nosso conteúdo aí preparado com carinho para você, tá bom? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, é as 2.300 tardes e manhãs. Muito bem. Então vamos para uma primeira pergunta que eu faço aqui para nossa reflexão. Você já imaginou, já passou pela sua mente saber o futuro antes mesmo dele acontecer? Já pensou? Daniel teve esse privilégio. Deus revelou a ele o domínio do mundo pelos impérios mais poderosos da história, centenas de anos antes de eles existirem. Inclusive, esse revelar dos impérios a Daniel foi uma base para vir as 2.300 tardes e manhãs. Então, para entender que 2.300 tardes e manhãs são essas, nós vamos ver aí o que Deus revelou a Daniel em relação aos impérios que dominariam o mundo, tá bom? No tempo de Daniel, a partir do tempo de Daniel para frente. Muito bem, vamos lá? Então, hoje vamos estudar o livro de Daniel.
e ver como as profecias se cumpriram com precisão e o que isso significa para nós, que vivemos nos últimos dias. Tá bom? Então vamos começar com este texto que está lá em Isaías, capítulo 46, do verso 9 ao 10. Deus ele deixa bem claro algo importante. Então vamos ler? Ele diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então Deus aqui deixa claro que ele é Deus e não há outro semelhante a ele. Que ele revela todas as informações que nós precisamos, inclusive de acontecimentos para frente, né, para que quando aconteça a gente vê que Deus está realmente no controle de tudo e a gente pode confiar. E se tudo aconteceu até aqui, daquilo que o Senhor profetizou por meio de seus servos, profetas, então imagine o que ainda está profetizado para acontecer. Vai acontecer, então não há o que temer. Muito bem? Então vamos lá, olha só. Então vamos para a profecia da aula de hoje, tá bom? Está lá em Daniel 8, verso 14, que diz assim: ele me disse, aqui é Daniel falando, Daniel falou, ele me disse, né, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Então, que 2.300 tardes e manhãs são essas? Como assim? O santuário será purificado? O santuário é um lugar santo, a gente percebe santuário, santo, né? E como que o lugar santo vai ser purificado? Purificado do quê? Então, participe com a gente nesses estudos que você vai saber, tá bom? A gente vai introduzir esse assunto das 2.300 tardes e manhãs. Vamos lá, então. Bom, Deus revelou a Daniel, primeiro, que cada poder mundial tem seu tempo determinado. Então vamos começar aí com a profecia. Já introduzimos aí as 2.300 tardes e manhãs, então vamos voltar no capítulo 8, verso 3, e vamos ver como se iniciou todo esse processo desta profecia, de falar essa profecia. Então vamos começar lá sobre a visão do carneiro e o bode. Está lá em Daniel 8, verso 3, que diz assim: levantei os olhos, aqui é Daniel dizendo, e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha quantos chifres? 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Interessante, né? Olha só. E a interpretação da profecia. O interessante é que nesse capítulo em especial é dada a profecia e mais à frente do capítulo dá o esclarecimento, o significado, a interpretação da mesma. Então vamos lá em Daniel 8:20, que diz assim: aquele carneiro com os 2 chifres, lembra, Daniel, que você viu? Então, são os reis da Média e da Pérsia. Opa, então, quem dominava na época de Daniel, que Daniel teve essa visão? Babilônia. Então, nós temos aqui um domínio agora pelos reis da Média e da Pérsia que viria a acontecer. O interessante é que Henry Faraiber, que ele ali no seu livro de Daniel, verso por verso, na página 134, ele diz assim: ó, os medos vieram primeiro, mas foram os persas que se tornaram os membros dominadores dessa união. Por isso, a diferença aí de um chifre para o outro, né? E aí temos aí a interpretação, tá bom? Então você viu aí, a profecia se cumpriu, porque a história veio confirmando que realmente isso aconteceu. Os medo-persas dominaram Babilônia e dominaram o mundo da época, tá bom? Então vamos avançando. Vamos ver o próximo domínio, depois dos medo-persas, o que viria? Daniel 8, verso 5. Vamos falar agora um bode veloz, que chega ali com um grande chifre. Quem será esse bode veloz? O texto diz assim: enquanto eu procurava entender isso, imagine, Daniel estava tentando procurar tudo isso, entender que carneiro era esse, né? Tá lá no início da profecia, ainda não tinha sido revelado. Então veio lá o carneiro com 2 chifres, um maior que o outro. O que significa isso? Aí de repente vem um bode, vinha do oeste, percorrendo toda a terra, sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. É interessante falar essa profecia porque teve uma época em especial aí, no caso das Torres Gêmeas,
que houve ali, o ataque ali no 11 de setembro, compararam as duas torres gêmeas com os dois chifres do carneiro. E o avião que foi lá e acabou colidindo, né, com as torres, representava o bode, porque o bode ele estava em velocidade sem tocar o chão. Então, fizeram essa relação. Só que a Bíblia não tem nada a ver com isso, ela traz totalmente outra interpretação, tá bom? Por isso que é importante estudarmos a Bíblia, para compreendermos, tá bom? Como que é o significado real das profecias. Bom, então aí veio o bode, né? Sem tocar o chão, né? E esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Então nós vamos entender agora a interpretação. Bom, vamos lá. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Está lá em Daniel 8:21. Então nós temos aí a profecia, né, sendo dita, esclarecida e a história confirmando. Alexandre representa aí, aliás, o chifre representa o Alexandre, o grande, né, da Grécia, cuja conquista foi rápida como um raio, né? Ou seja, o bode ele ia em alta velocidade, sem tocar o chão. Assim foi o próprio Alexandre. E só que Alexandre morreu jovem e seu império foi dividido. E aí por quê? Porque o chifre ele se quebrou. Está lá em Daniel capítulo 8, verso 8. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Então, o chifre grande, Alexandre, né, é quebrado e surgem 4. O que aconteceu na história? O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Está lá em Daniel 8:22. Então, o que aconteceu na história? Alexandre morreu jovem. Ele conquistou, no auge da sua conquista, ele morreu. E seu império foi dividido para seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que assumiram o império. Então, por isso que fala aí que 4 chifres se levantaram no lugar daquele chifre, né, grande, né, e tudo mais. Né? E aí eles começaram a dominar, assumiram o império. E está aí na história confirmando os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Bom, só que a profecia continua. Em Daniel capítulo 8, verso 9. Você viu, estamos na primeira parte da profecia e também já estamos desvendando a segunda parte. Na segunda parte da profecia, estamos desvendando o que significa cada símbolo, tá bom? Da profecia. Vamos lá. Daniel 8, 9. De um deles, ou seja, desses 4 chifres, saiu o quê? Um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Então aqui começa o auge do estudo de hoje, tá bom? Para entendermos aí, agora vamos entender essa purificação do santuário e um pouquinho aí desses 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Então vamos ver aí, ó. Um chifre pequeno surgiu, um outro poder, diferente inclusive de todos os outros, tá bom? E ele vai começando ali a invadir o sul, o leste, a terra gloriosa, vai conquistando, vai se engrandecendo. Que chifre pequeno é esse? Nós temos a profecia a sua interpretação. A história confirma, tá bom? Que houve um poder naquela época dos 4 generais, que ele começou a surgir. E esse poder foi Roma. Aos pouquinhos ele foi aparecendo, conquistando aqui, ali, acolá. Então ele conquistou o Egito, que é o sul, ali no ano 30 a.C. Ele conquistou a Síria, que é o leste. Ele conquistou a Judéia, que é a terra gloriosa, era conquistada a terra gloriosa da época. Então, tem aí as datas. Síria foi em 65 a.C. e a Judéia foi em 63 a.C. E aí começou a Roma. Ela veio como pagã, ou seja, ela tinha adoração a outros deuses. Outros deuses. Aí ela foi se transformando em religiosa. E ela começou a unir a fé com a política. Então ela começou assim, aos pouquinhos ela foi, um chifre pequeno, começou a se engrandecer, e ela começou a aparecer e a dominar muito mais do que ela dominava no início. Então nós temos aqui esse chifre pequeno.
Ele começou a se engrandecer tanto, lá em Daniel 8:10 diz assim, que ele se engrandeceu tanto, que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. Vamos falar das estrelas agora, tá bom? Que estrelas são essas? Então veja só, o chifre pequeno começou a invadir aqui, ali, a colar, conquistar, dominar, e de repente ele começou a ir para o exército do céu e das estrelas, né? E pisou com os pés. Que estrelas são essas? Se você for lá em Daniel 12, verso 3, vai dizer que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então esse texto nos fala que as estrelas, elas têm uma representação de homens e mulheres de Deus, servos e servas, que são pessoas que buscam a palavra de Deus e são sábias, e levam a palavra. Então, naquela época, esse poder, ele foi contra o povo de Deus, contra as estrelas que brilham nessa terra. E aí teve a perseguição de Roma aos cristãos na Idade Média. Você lembra da Idade Média? Que tanto se fala aí a Idade Escura das Trevas, a Inquisição? Pois bem. E aí esse chifre, além de ir contra as estrelas, ele vai contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? O texto diz assim, Daniel 8:11. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Daniel 8:11. Então, quem é o príncipe? O príncipe é o próprio Jesus. Então, a perseguição de Roma aos cristãos na Idade Média, ela passou também para perseguir o próprio Jesus. O próprio Jesus. E aqui tem a interpretação profética que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que diz assim: que ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Roma, o que ela faz? Ela, de pagã, ela passou a ser Roma religiosa, eclesiástica, e aí veio o líder de Roma, o bispo, que se tornou o Papa. Né? Então, Roma, ela, nessa nova fase de Roma papal, ela tenta substituir a função sacerdotal de Jesus, trocando a intercessão de Cristo pela intercessão dos sacerdotes. Então, ela foi um passo mais além. Agora não era mais Jesus que era para perdoar os pecados, a própria Roma já fazia isso com seus líderes, ou seu líder, o Papa, no caso. Gente, com aqui eu não quero dizer que estamos condenando os papas, a Igreja Católica ou qualquer outra igreja. Deus tem filhos e filhas em todas as denominações. Aqui não vamos dizer que X igreja vai ser salva e a outra não. Não é isso. É que Deus tem filhos e filhas. Né? E tivemos diversos papas em todas as épocas. E por último, agora tivemos o Papa Francisco, ele veio a descansar, e a gente não sabe qual foi a última decisão dele. Se ele decidiu renegar tudo aquilo que ele tinha conhecimento, ou que ele praticava e tudo mais, e ele começou a ver a verdade e de repente ele se entregou a Deus no último momento da vida dele. A gente não sabe. O que nós sabemos é que atualmente o que entra lá para ser o Papa tudo que ele traz ali é contrário à palavra de Deus. Quer ver? Olha o que o texto diz. Eu vou trazer aqui o que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O texto diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então não há outro que medie, que faça essa intermediação entre o homem e o próprio Pai. Deus Pai. É só Jesus. E diz mais, olha, Jesus é como o Cordeiro de Deus. João Batista chegou e falou assim, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há outro, só Jesus. E aí Roma veio procurando aí se interpor
é ir contra o príncipe do exército, ir contra o príncipe que é Jesus. Foi contra o povo dele e foi contra o próprio Jesus. Tá bom? E claro, quem está por trás de tudo isso é o próprio Satanás, o próprio inimigo de Deus. Tá bom? Que quer adoração para si próprio. Então ele usa homens, né, para que sejam adorados, e de tabela ele acaba recebendo essa adoração. É isso que ele quer. Esse é o propósito dele. Bom, o texto ele continua. Lá em Daniel 8, verso 12, diz que o exército ele foi entregue para o chifre, aquele chifre pequeno que se tornou grande, né, a ponta pequena. E aí nós temos Roma, e agora o exército é entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Isso é muito triste. Daniel vendo aquela cena, foi, nossa, a verdade de Deus vai ser lançada por terra, os servos de Deus vão ser pisados, o próprio Jesus vai ser lançado por terra também, vão substituir toda a função de Jesus aqui na terra. Que história é essa? E aí, a Roma, nós temos a história confirmando que ela proibiu a tradução da Bíblia para o idioma do povo, colocando a interpretação das Escrituras sob a autoridade da igreja. Então, o primeiro passo que eles fizeram era proibir a escritura. Porque proibindo, eles poderiam falar o que eles quisessem e aí o povo ia acreditar. Então, primeiro passo, proibir a tradução para o idioma, a tradução da Bíblia para o idioma do povo. Então, ficou só sob responsabilidade aí dos líderes religiosos católicos. E aí temos aqui, se colocou no lugar de Jesus, tendo o próprio Papa adotando o título de Senhor Deus o Papa. Os próprios livros católicos têm aí informações claras que o Papa ele se coloca como próprio Deus. Que mais? Adotou intercessão de santos, quer dizer, não era mais a intercessão a Jesus, era santos, homens ou mulheres que se colocariam no lugar de intercessores, que poderíamos pedir intercessão através deles. Só que não é isso que a Bíblia diz. A gente já viu lá, né, que só Jesus pode ser o nosso intercessor. Outro ponto, mudou a lei de Deus, trocando o dia de adoração no sábado para o domingo. O mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí veio Roma e trocou e mudou para domingo. Colocou lá no mandamento. É guardar domingos e festas. Mudou lá. Tá bom? Isso, inclusive, está no catecismo. Mas se você for ver na própria Bíblia, até católica, está lá o mandamento intacto, que é o mandamento do sábado. Mas no livro à parte que eles fizeram, eles colocaram que mudou. Agora é o domingo. Bom, o que mais? Em parceria com o poder político da época, perseguiu, aprisionou, torturou e matou pessoas que eram contrárias às suas doutrinas. E também privou os avanços tecnológicos e médicos da época. Então, quem não era a favor das suas doutrinas era perseguido, era preso, era torturado, era morto. E aí também não tinha avanço nenhum naquela época. Era muito difícil os avanços tecnológicos e médicos. Por isso que é considerada como a Idade das Trevas, a Idade Média, a Inquisição e por aí vai. Bom, até quando? Até quando isso iria continuar a acontecer? Aí Daniel vendo toda aquela cena, né? E aí vem lá de repente naquela cena toda tem uma conversa, surge uma conversa entre dois seres. E aí Daniel registra e diz assim, depois ouvi, aqui é Daniel falando, depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou. Então 2 santos tinham ali próximo de Daniel. Então um santo falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Até quando? Até quando vão contra o exército de Deus? As estrelas, que estão inclusive aqui na terra, até quando vão perseguir o povo de Deus? Até quando vão ir contra o próprio Jesus, o príncipe do exército? Até quando? E aí vem o nosso verso de Daniel, capítulo 8, verso 14. A resposta. Aí ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Entende? Então, vai haver uma purificação do santuário. O que isso representa? Representa que, segundo o número dos dias,
Antes de falar, né, eu até estava avançando aqui, olha só. Primeiro precisamos entender que 2.300 tardes e manhãs são essas. Então nós temos aqui tarde e manhã. O que significa tarde e manhã? Bom, se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver a história da criação. E na história da criação, nós temos aí a criação dos próprios dias. E lá o primeiro dia, o segundo, e assim vai até o sétimo dia. E cada final de dia, cada final de criação daquele determinado dia, Deus falava assim: olha, houve tarde e manhã o primeiro dia. Está escrito isso lá, na verdade, no texto. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, o dia ele é composto por uma tarde e por uma manhã. Ou seja, assim que vem o pôr do sol, segundo a Bíblia, começa um novo dia. E esse dia se estende até amanhã do outro dia. Amanhã é todo o período. E quando vem a tardezinha, o pôr do sol, o outro dia. Então isso compõe um dia, tudo bem? Então nós podemos dizer assim: até 2.300 dias depois o santuário será purificado. Agora, o que significa esses dias? Será que são dias literais ou simbólicos? Será que a gente pode levar ao pé da letra? São 2.300 dias. Ou tem algum símbolo nesse sentido? Vamos ver. Números 14, no livro da Bíblia, de Números 14, verso 34, diz assim: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então, nós podemos trazer aqui para a profecia essa interpretação, sendo cada dia um ano, então nós temos 2.300 dias, ou seja, 2.300 anos. Então, voltando aqui na profecia, até 2.300 anos, depois o santuário será purificado. Bem, tudo bem até aqui? E aí nós vamos perguntar, né? Chegando já para a conclusão. Quando começa e quando termina os 2.300 anos? E nós vamos entender que ao final desses 2.300 anos, nós temos aí a restauração da verdade lançada por terra. Então isso foi predito que iria acontecer. Nós vamos entender melhor em relação a essa purificação do santuário, o que isso tem a ver, mas por hora fique com essa informação. Tá bom? Que no final desse período, imagine todos aqueles acontecimentos, aí é perguntado até quando, até quando isso vai acontecer? Então, até quando essa verdade vai ser lançada por terra? Calma, até 2.300 anos. E aí o santuário será purificado. Então teremos aí a restauração da verdade. E aí agora a gente só precisa saber quando começa e quando termina. E aí é o nosso próximo estudo, a visão das 70 semanas. E aí depois nós vamos ter o estudo específico sobre essa restauração da verdade. Como foi isso, né, no período final dos 2.300 anos. Primeiro vamos entender o início e o fim. Depois a gente vai já para o estudo da restauração da verdade. Tá bom? Então, por enquanto, ficamos por aqui. E a gente pode ter a certeza de tudo isso. É que Deus, por mais que as coisas pareçam difíceis, você vê, né, de repente você está frequentando uma igreja em que na própria igreja as coisas estão erradas. Isso envolve todas as denominações. Cada denominação, infelizmente, tem a sua falha. O que a gente precisa é ver onde está a verdade. Se aquela denominação ela está realmente totalmente contrária à palavra de Deus, então a gente, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Aí você faz essa pergunta. E aí Deus vai te dirigir, tá bom? E aí, isso, se você for, mesmo você indo para a igreja verdadeira, pode ser que tenha dificuldades aí, mas Deus está ali para usar você para restaurar a verdade. Então nós vamos compreender isso nos próximos estudos em relação à profecia, como houve essa restauração da verdade em relação a todos esses acontecimentos que eram bem contrários a Deus, que Deus deixou que acontecesse, mas que uma hora ia ter um fim. E nisso nós vamos ver como Deus ele usa seus servos e suas servas para levar avante a sua verdade, que ela é eterna, ela é imutável, então ela não muda, e Deus usa a mim e a você para isso. Então que Deus possa nos abençoar, que você possa cada dia se entregar à palavra dele e ser um portador da verdade, ainda que seja perseguido, seja criticado,
Muitos foram, muitos tempos atrás, não foram? A gente viu aí na história que os próprios cristãos foram perseguidos, foram presos, torturados, mortos, das piores formas. Mas eles permaneceram fiéis à palavra de Deus. Eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição, aqui na plataforma, um vídeo para você refletir, tá bom? É uma música que fala aí do que aconteceu naqueles tempos de escuridão. E como os servos de Deus, eles foram fiéis. E qual é o chamado que Deus nos faz hoje? Né? É um chamado que você diz assim, ó, a Jesus eu escolho ser fiel. A Jesus eu juro ser fiel. Aconteça o que acontecer. Que Deus possa te abençoar, querido amigo, querida amiga, e Deus seja louvado pela sua vida. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar a aula de hoje? Senhor Deus, graças te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de abrir a tua palavra. Louvado seja o teu nome. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprirmos a tua missão, a sermos portadores da tua verdade, levantar a tua bandeira, Senhor, e levar este conhecimento avante, para que muitas almas possam ser salvas dos enganos e das maldades que existem nesse mundo. Obrigado por tudo, dá-nos a tua paz, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então ficamos aí por hoje, aguardando você para o nosso próximo estudo. Até lá!